Bom, amado, primeiramente, né, antes de estar dando início a esse vídeo, eu gostaria de estar pedindo ao Senhor que Ele derrame chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Bom, o que eu vou falar hoje é um assunto que creio que todos nós já temos percebido, né? E ouvido até muitas pessoas a dizerem assim: nossa, como o tempo está tão rápido, como os dias, os anos estão passando tão rápido, não é verdade? Mas o interessante é o seguinte: não é o dia, os anos, os meses que estão passando rapidamente, não. O que acontece, amado, é que a nossa vida, ela se tornou muito corrida, né? O ser humano, ele se tornou ocupado, fadigado com tantos afazeres que tem sobre a vida dele. E eu gostaria de estar falando sobre algo que, vamos dizer assim, que esteja um pouco fora de moda, que é a palavra do Senhor, né? Eu gostaria de estar lendo aqui um texto que se encontra em Isaías 55. Isaías 55, vamos ler apenas o versículo de número 6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha que interessante, amado. O texto vem falando aqui que, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que o profeta diz isso para nós? Porque muitos, amados, têm esquecido de Deus. E como eu disse anteriormente, nós estamos tão ocupados, a vida tão corrida, que nos esquecemos de nos atentar às prioridades, à primazia que é a palavra do Senhor. Aqui em Mateus 6,33, olha que interessante, olha o que diz aqui. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora aqui no Evangelho de São Mateus, né, está dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos seriam acrescentadas. Agora, voltando para os nossos dias atuais, será que realmente estamos buscando a esse Deus? Será que realmente nós estamos dando prioridade ao Senhor? Será que estamos dando prioridade à palavra que Ele deixou para mim, para você, para toda a humanidade registrada aqui na Bíblia Sagrada? Na Bíblia Sagrada, me desculpe? Amado, infelizmente não. Muitos não têm separado um mínimo de tempo para estar meditando, lendo, né, aquilo que Deus deixou registrado para nós. Temos tempo para tantas outras coisas: Facebook, WhatsApp, Instagram, shopping, né, saímos, lazer. Amado, eu não sou contra essas coisas, né? Logicamente que eu entro no Facebook, no WhatsApp, tenho que sair, tem que ter um lazer. Mas a própria Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Deus, ele nos concede 24 horas diárias. E somos nós que devemos, né, mordomar o nosso tempo. Né? Trabalhamos, passeamos, né? Fazemos tantas outras coisas. Mas quando a gente vê, chega ao final do dia, nós já estamos com sono, estamos cansados, fadigados,
E o que a gente faz? Mesmo cansado, com sono, a gente lá vai no celular, né? Dá uma olhadinha no WhatsApp, no Facebook e depois a gente vai dormir. Aí o Senhor nos pergunta, será que nós estamos o buscando? Eu vou estar lendo um texto aqui mesmo no Evangelho de Mateus, Mateus 24. Mateus 24. Vou estar lendo do 35, um momentinho só. Tá aqui. Aqui, achei. Mateus 24, vamos ler do 35 ao 39, que diz assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. O 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha que interessante aqui Jesus ele fazendo uma alusão, fazendo na verdade uma comparação com os dias anteriores com os nossos dias atuais. Aqui Jesus ele fala dos antediluvianos, né? Todos nós já conhecemos, eu creio que até mesmo daqueles que não têm assim tanto conhecimento bíblico, mas eu creio que todos nós, se você perguntar a qualquer criança de 7, 8 anos, se ela já ouviu falar sobre a Arca de Noé, eu creio que alguma coisa ela vai saber dizer. E aqui Jesus falando, né, que naquele tempo foi assim. As pessoas bebiam, comiam, davam-se casamento, eram orgias e mais orgias, né? E o pecado chegou às narinas do nosso Deus. E o que ele faz? Noé, você construirá uma arca e você e a sua família serão poupados desse dilúvio. E Noé, nesse período todinho que Noé construiu a arca, né? Zombaram de Noé, disseram que ele era maluco, que não sei para que construiu uma arca daquele tamanho, que ele era um doido varrido. Enfim, Noé, mediante aquela nação corrompida, pecaminosa, ele continuou íntegro aos olhos do Senhor. E no dia exato, no dia que o Senhor marcou, né? Noé não sabia, mas Deus ele já sabia. Veio aquele grande dilúvio e consumiu a todos, exceto a família de Noé. E nos dias atuais, amado, não é diferente. O que nós temos visto? O que nós percebemos quando ligamos a televisão e abrimos no jornal? Mortes, desgraças, calamidades, pestes, doenças, filho matando pai, pai matando filho, sogra matando nora, as guerras no mundo, as fomes, né? A prostituição aumentando a cada dia, o vício das drogas, o homossexualismo, lesbianismo, né? Cada vez as pessoas estão mais, vamos dizer assim, perversas,
O amor de muito tem se esfriado. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê que verdadeiramente estas coisas já estão acontecendo. Isso nos dá a entender, amado, que a volta de Cristo Jesus, ela está eminente. E aquele que não estiver preparado para este momento, amado, aquele que não estiver aguardando a volta do Senhor Jesus, aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus, não entregaram o seu coração para Jesus morar, infelizmente, não vai ter salvação. Eu vou estar lendo um texto aqui, também no Evangelho de Mateus, é Mateus 7. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui na Bíblia, que é mais rápido. É Mateus 7, versículo 13 e 14, que diz assim, ó. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Aqui Jesus está falando de duas portas, obviamente dois caminhos, e dois caminhos diferentes. Ele fala de um caminho estreito, de uma porta estreita, e ele diz que são poucos que acertam por este caminho. Caminho estreito, amado, significa caminho de obediência ao Senhor, né? É viver de acordo com as diretrizes que o Senhor determinou para que a humanidade pudesse viver de acordo com a vontade e o querer do Senhor. Em contrapartida, aqui nós vemos também a porta larga, o caminho espaçoso. E o próprio Jesus Cristo, ele disse aqui que são muitos que acertam por esta porta, são muitos que vão por esse caminho largo. E que caminho é esse caminho largo? O caminho largo, amado, na verdade, ele representa o caminho da facilidade, aonde o ser humano caminha com seu próprio intelecto, aonde o ser humano caminha com as suas próprias pernas, conforme o teu desejo, fazendo aquilo que ele acha, né, que é o melhor para a vida dele. Mas não, o caminho que nós devemos seguir é o caminho estreito. A porta é estreita e esta porta se chama Jesus. Mas Jesus, uma certa feita, ele disse assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aqui Jesus está falando, vocês querem me seguir? Vocês querem que verdadeiramente eu seja o Pai de vocês? Então deixe que eu venha te guiar. Vocês agora vão seguir os meus caminhos, não os seus caminhos. Tem outro texto aqui, interessante, que agora eu não me lembro, mas que Jesus, uma certa feita, ele estava num de seus discursos, né, após ele ter feito ali um milagre e ter alimentado a multidão, Jesus ele começa a falar, né, dando ali o seu discurso, e um de seus discípulos, Pedro, chega até Jesus e fala assim, Jesus, essa tua palavra é muito dura, Jesus. O povo, olha, a multidão está se dissipando, eles estão indo embora, Senhor. E o que Jesus disse para Pedro? Pedro, você quer ir também? Pode ir. E Jesus vira-se para Jesus e diz, Senhor, para quem nós iremos? Que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Bom, amado, esse vídeo ele foi feito, não foi para ter bilhões de acesso, não. Esse vídeo ele foi feito primeiramente para se cumprir aquilo que Deus deixou registrado na palavra dele, que é o ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
e pela gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer, eu estou aqui, trazendo essa palavra abençoada para você. Volte-se para Cristo. Entregue a sua vida a Jesus. Né? Eu ouço muitas pessoas dizer assim, Deus é fiel. Deus, Ele é amor. Sim, realmente, Deus, Ele é fiel à palavra dEle para que ela venha se cumprir. E se nós estivermos alicerçados nesta palavra, com certeza que a fidelidade do Senhor, ela vai nos alcançar. Né? E Deus, verdadeiramente, Ele é amor. Ele morreu por mim e por você. Em João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, Wagner, essa vida eterna é para todos? Eu posso te responder de duas formas. Sim e não. Mas como assim? Porque quando Jesus, entenda bem, quando Jesus ele morre na cruz, aquele sacrifício dele, quando ele morre, na verdade ele estava trazendo um antídoto para a humanidade. O antídoto que via aniquilar o pecado, né? E que vinha verdadeiramente nos purificar, porque através do sangue derramado, né, de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós podemos, né, herdar a vida eterna. Mas a salvação é para aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, né? E para aqueles que decidiram abandonar, né, o seu desejo carnal, aquela vontade, né, aquelas coisas que ele fazia, que desagradava a Deus, jogar aquilo tudo por terra e seguir um novo caminho em Cristo Jesus. Como a Bíblia diz, aquele que matava não mata mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Né? Jesus Cristo ele faz isso em nossas vidas. Só Ele tem o poder de transformar a vida do homem. Uma certa feita, um homem chamado Nicodemos foi ter com Jesus e disse assim: Mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque se Deus não fosse contigo, tu não faria os milagres que tu fazes. Né? E Jesus vira-se para Nicodemos e diz: Nicodemo, necessário é vos nascer de novo. Ele fala para Nicodemo: Nicodemo, você tem que nascer de novo. E ele não entendeu nada. Ele estava no mundo material e Jesus estava no âmbito espiritual. E ele pergunta para Jesus: mas Jesus, porventura posso eu, um homem já velho, entrar novamente no ventre materno da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala para ele: Nicodemo, você não entendeu nada. Eu estou em outro âmbito, Nicodemos. O que eu estou dizendo é que se ninguém nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino dos céus. Amado, um dia, não sei a hora nem o momento, mas a Escritura diz que Jesus Cristo ele vai voltar. E naquele grande dia haverá uma separação de dois grupos. Mas que grupo é esse? Dos ricos, os pobres? Dos instruídos e os não instruídos? Não. Dois grupos. Dos salvos, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e os perdidos. Aqueles que decidiram não entregar a sua vida para Jesus e viver a sua vida conforme o teu intelecto, o querer, né? Nas drogas, em tudo aquilo que nos afasta de Deus. A prostituição, a lascívia, o desamor. Né? Infelizmente, né? Eu costumo dizer que Deus ele é amor, ele é amor, mas ele também é justiça. Nos tempos de Noé, aquelas pessoas viveram de uma forma dissoluta e veio o dilúvio e levou a todos. Noé e sua família, eles foram poupados. Sodoma e Gomorra, uma cidade com um alto nível de prostituição, lesbianismo, homossexualismo, a maldade muito grande. E o que Deus faz? Ele destrói a cidade.
E conosco, amado, não vai ser diferente. O Senhor, Ele ainda está nos dando a oportunidade de nos achegarmos até Ele. Como lemos aqui no início, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E desde já eu peço perdão por você que está assistindo esse vídeo. No caso, tudo isso que eu falei não são as minhas palavras, são as palavras do Senhor. E as palavras do Senhor, muitas das vezes, ela é dura. Né? Gostamos muito de ouvir o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Gostamos de ouvir tudo posso naquele que me fortalece. Gostamos de ouvir. Mas Jesus Cristo, Ele nunca enganou a ninguém. Ele não prometeu prosperidade. Não, Ele não prometeu isso não. Ele prometeu o quê? Salvação. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos ter tribulações, lutas, perdas, morte, fome, tristeza. Não é? Jesus ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende um bom ânimo. Mas aqui em Apocalipse é uma promessa. E essa promessa ela vai se cumprir. Onde diz que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. E lá não vai haver dor, não haverá morte, não haverá nada que venha nos afetar, não. Lá só vai haver alegria na presença do nosso Deus. Amém. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus e andar nos caminhos dele, o momento é esse. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. E se você chegou até aqui, nessa parte do vídeo, você já tem a ciência que as Escrituras, elas estão se cumprindo. E que brevemente esse Senhor vai voltar e vai fazer aquela grande separação. Ele vai levar o quê? Os seus escolhidos. Haverá salvação e perdição. Agora Deus ele não obriga ninguém a fazer nada. Obviamente que todos vão ouvir falar deste evangelho, desta salvação, né? Mas nós temos o quê? O poder de escolha, o livre-arbítrio. Nós que devemos seguir. Nós podemos dizer sim ou não para Deus. Sim ou não. Né? Aquele ladrão da cruz falou assim, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem, ele teve ali, nos seus últimos momentos de vida, ele reconheceu o Senhor como Salvador de sua vida. Mas será que nós vamos ter esse tempo? Né? O Senhor ele vai voltar, é como um abrir e um piscar de olhos. Muitos estão esperando. Deixa eu viver mais um pouquinho desse jeito. Não quero entregar minha vida para Jesus agora. Não é o momento. O momento, aleluia, é já. É agora. Entregue a sua vida para Jesus. A Bíblia diz que o dia de amanhã só Deus proverá. Podemos fazer planos, eu e você podemos fazer plano para amanhã. Mas se nesta noite, ou até mesmo daqui, até mesmo agora fazendo esse vídeo, se Deus quiser pedir conta da minha vida. E aí, amado? Não tem como, não existe ser humano que pode acrescentar 1 minuto de sua vida. Né? Isso quer dizer o quê? Que nós temos que estar preparados para a volta de Cristo Jesus. Amado, eu te convido, né, a fazer esta oração comigo. Você que ainda não aceitou Jesus, o momento é esse. Eu vou estar orando. Senhor Deus, eterno Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, por cada vida, Pai querido, que assistiu esse vídeo, Senhor. Que esta vida, Senhor, venha verdadeiramente dar crédito à Tua palavra, Senhor. A palavra que salva, palavra que cura e que liberta, Senhor Deus. E que eles venham, Pai amado, verdadeiramente entregar as suas vidas para Ti, como um dia eu fiz, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu vai voltar e que a Tua promessa vai se cumprir, Senhor. Mas nós temos, Senhor, que estarmos preparados, Senhor Deus. E aqueles, Pai querido, que ainda não Te aceitaram como Salvador, Senhor, que eles possam, Deus Santo, Deus amado, tomar esta atitude diante de Ti, Senhor Deus. Que eles venham abandonar, Pai querido, esses caminhos tortuosos, para que eles venham, Pai querido, Te seguir e verdadeiramente ser filho de Deus. É o que eu Te peço e Te agradeço no nome de Jesus. Amém.
Bom, obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que você medite em tudo isso que eu falei, né? O Senhor, ele vai voltar, mano. Agora cabe a mim e a você estarmos preparados para a volta dele. Obrigado e que Deus vos abençoe.